Gente, então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de quinta-feira. Eu sou Tabita Teixeira, fundadora do grupo Alternativas para Ela, consultora em nutrição, né, trabalho no Healing ALS, trabalho na ILS Wellness Center, trabalho com pacientes de ELA há mais de 4 anos, compartilhando informações com casos de reversão e trazendo para vocês sempre conteúdos que podem ajudar vocês nesse processo que é tão difícil, né, gente, um diagnóstico desse. Então, é isso, e hoje a gente tem um convidado mais que especial, que é o nosso amigo, o nosso parceiro, o Dr. Luiz Lopes, tá? Ele é advogado especialista em área de direito da saúde, e ele tem, assim, caso de sucesso atrás de caso de sucesso, ele já atendeu várias pessoas do grupo também, sempre com uma excelência, assim, sem igual. E eu estou muito feliz dele estar aqui com a gente hoje, ele vai compartilhar com a gente informações, tirar dúvidas. Luiz, boa noite. Boa noite, Tabita. Boa noite a todos os presentes nessa sala. As pessoas maravilhosas, esse grupo que é vivo, que é dinâmico. E eu quero, antes de dizer muito obrigado, dizer parabéns para você, parabéns para cada família, para cada membro desse grupo que busca informação. A chave hoje de qualquer sucesso, e quando eu digo sucesso, não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com premiação. Eu digo sucesso é uma vida de conhecimento. O conhecimento é uma chave que abre portas que a gente nem imagina, sabe? Então, vocês estão de parabéns mesmo em manter esse grupo vivo, em trazer todas as quintas-feiras informação, compartilhar informação. E isso é o caminho que realmente a gente precisa percorrer, o caminho do conhecimento. E eu estou muito feliz de estar aqui, em poder servir esse grupo, em poder atender Tabita, um pedido de Tabita, ela nos convidou há uns dias, e eu vi que era a quinta de feriado, mas a causa é mais importante do que o descanso. Então aqui estamos nós para falar, ouvir e responder aquilo que eu puder ser útil, tá bom? Muito obrigada, Luiz. Vamos começar aqui falando um pouco, gente, da minha experiência. Deixa eu deixar na galeria aqui, da minha experiência com o Luiz, né, e a equipe dele. E pra gente foi um divisor de águas, né? Literalmente, assim, eu contratei o Luiz, né, o doutor Luiz, num momento muito difícil da minha vida e do diagnóstico do meu pai, né? Para quem não sabe, meu pai é diagnosticado com ela, né? E na época a gente estava num momento complicado. Eu estava fora do país, ele estava com minha mãe, e minha irmã. Minha irmã tem um restaurante trabalhando firme ali, sabe? Para tentar manter as coisas. A gente sabe que ela é uma doença muito cara mesmo, e a gente tinha que bancar tudo na época, fisioterapeuta, neurologista, fono, nutricionista, e tudo. Era gente, existiam coisas que a gente precisava de receita, disso, daquilo, tinha que ter, né, sempre ali um profissional, então era muito complicado, né? E a minha mãe começou a ficar muito doente também, porque ela não dormia, né? Meu pai estava precisando de cuidados intensivos, né? E a minha mãe teve problemas de pressão alta, depressão e privação de sono, a gente sabe que é horrível, e eu desesperada do outro lado do planeta, né? A alguns mil quilômetros de distância, assim. E eu entrei em contato com o Dr. Luiz e ele me ajudou no processo. Eu estava morando fora do país na época, para vocês terem uma ideia, mas ainda assim a gente conseguiu fazer tudo e a gente conseguiu o home care pro meu pai, né? E o meu pai, ele sofreu uma broncoaspiração em novembro do ano passado, um mês depois que a gente conseguiu o home care. Exatamente um mês depois. Né? Ele se mudou de volta para nossa cidade natal, né? Ele morava com a minha irmã na época, e ele se mudou para receber o serviço aqui, né? Onde a gente mora hoje em dia. E ele teve essa broncoaspiração, teve uma parada respiratória, e se não fosse a enfermeira na minha casa que sabia fazer o procedimento, né, de ressuscitar o meu pai, os primeiros socorros, meu pai tinha morrido.
Porque se ele tivesse ainda na casa da minha irmã, com a minha mãe e a minha irmã, elas não saberiam jamais como manejar aquela situação, não teria dado tempo de chegar no hospital, não teria dado tempo de nada, eu teria perdido meu pai ali. Então, tendo essa equipe profissional ajudando o meu pai nesse momento, foi assim, não, era o que a gente precisava, não tinha como ele sobreviver se não tivesse a enfermeira aqui, é real isso. Graças a Deus a gente superou isso, né? Hoje em dia, meu pai está revertendo os sintomas, graças a Deus. Para quem conhece um pouquinho da história, sabe que ele está pouco a pouco voltando a falar, voltando a mexer braços, pernas, sustentar Oi? pescoço, está voltando tudo, né? Mas Mas sal? Não. vamos colocar. Tava a gente falando aqui no meio. Tá. E o home care foi essencial para a gente naquele momento, e eu agradeço muito, né, o Dr. Luiz por ter ajudado a gente nesse processo, sabe, que foi um sucesso. E assim como eu, né, passei por essa situação, tem muita gente em situação similar, né, então a gente vai falar um pouquinho do home care e do direito que os pacientes têm ao home care, gente, é um direito de vocês, todo mundo tem direito. Eu não sabia, quando eu contratei o Luiz, eu falava, nossa, parecia uma coisa tão distante na minha vida ter alguém aqui 24 horas, com equipe de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, parecia algo tão distante, mas não, é um direito nosso, e quando a gente luta por isso, a gente consegue, sabe? Na grande maioria das vezes. Então, eu vou deixar o Luiz agora falar um pouquinho sobre o home care com vocês. Pronto, pessoal. Olha, antes da gente falar um pouquinho entrar mais no detalhe do home care, da ação, né, deixa eu falar um pouquinho da nossa história com os pacientes de esclerose. Hoje, o nosso escritório, ele é referência nacional em esclerose lateral amiotrófica. Eu tenho vários clientes, clientes que a gente orienta, tira dúvidas, advoga. A gente criou assim um relacionamento muito próximo com os pacientes, entende as dores dos pacientes e também não só do paciente, como da família do paciente. Eu acho importante, tá, a gente frisar que a doença em si, ela precisa ser olhada como um todo, né? Não só o paciente, mas a esposa que cuida, o esposo que cuida, o filho, né? Aquele que busca sempre que nos procura aqui no escritório é um familiar e um pouquinho que a gente conversa com a família, a gente percebe a angústia, a ansiedade, às vezes o estado de depressão do familiar é até maior do que o próprio paciente, porque não é fácil ver um membro da família da gente com um diagnóstico que às vezes é novo. Eu conversava ontem com uma pessoa que nos chamou aqui, que o esposo foi diagnosticado com esclerose tem um ano, mas eles não sabem assim nada da doença, eles não sabem nada dos direitos que têm, e é preciso sim lives como essa, discussões como essa, porque quanto mais a gente fala no assunto, mais a gente esclarece. Então vamos lá. Antes de falar do home care, porque o home care é um tipo de atendimento, né? A gente precisaria falar com quem está nos acompanhando e quem vai assistir esse conteúdo depois, a importância de eu conhecer os meus direitos, porque a gente só acessa, pessoal, aquilo que eu conheço. Se eu não conhecer, eu não vou atrás daquilo que eu não conheço. Eu só usufruo, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu só usufruo aquilo que eu compreendo. Se eu não compreender algo, não adianta eu ter um bom carro se eu não souber dirigir e não tiver quem dirige para mim. Não adianta eu ter um celular de última geração, um computador muito completo, se eu não souber um pouquinho de tecnologia e como é que desenvolve aquilo, eu vou ser apenas um dono de um computador. E quanto aos nossos direitos, é assim também. O paciente com esclerose, ele tem vários direitos. A família que envolve nesse processo precisa conhecer e o primeiro passo para acessar um home care ou uma cadeira de rodas motorizada ou um aparelho de tosse, um aparelho Trilogy, que já é uma evolução do BIPAP, uma cadeira de rodas postural, um guincho hospitalar, às vezes, para auxiliar essa família, uma cama motorizada. Antes de eu acessar essas coisas, eu preciso saber primeiro que eu tenho direito, a família tem direito.
Uma coisa que sempre os familiares ou os clientes nos perguntam no escritório, tá? É aquela pergunta talvez retórica. Ah, eu não vou atrás dos meus direitos porque demora muito, né? Tem essa dúvida. Por que que tem essa dúvida? E eu compreendo, porque o processo judicial no Brasil é um dos processos que mais são morosos, eles mais demoram. Só que na saúde é diferente. No direito à saúde, no direito que versa sobre doenças graves, sobre idosos, PCD, que é pessoa com deficiente, e aí eu estou dizendo que todos aqueles que englobam nesse termo, entendeu? O portador do espectro autista, qualquer tipo de doença que ela seja considerada grave, ela tem uma lei que ampara a prioridade na tramitação. Então, eu costumo dizer o seguinte: é como se fosse uma ambulância no trânsito. Todos os carros estão indo, todos os processos, um divórcio, uma ação de inventário, uma reclamação trabalhista, um problema qualquer de um contrato, ele tem uma marcha processual regular. Mas quando eu estou tratando de um paciente grave, um paciente que tem um diagnóstico como de esclerose, que é uma doença progressiva e, segundo a medicina tradicional, irreversível, apesar de que a gente sabe que a alternativa tem vários casos. Mas eu estou falando dentro de uma regra geral, como a justiça olha. Então, quando eu tenho lá um paciente com essas condições, ele corta a fila dos demais. A ação, ela é mais célere, ela é mais rápida. Então, é o primeiro mito que eu preciso quebrar com as famílias é o seguinte: ação na justiça que versa sobre os meus direitos à saúde, ela é demorada como as outras ações? Não, não é demorada. Se você estiver sendo assistido por um advogado que seja especialista em direito da saúde, por que que eu tenho que frisar isso? Qualquer profissional está habilitado. Mas, por exemplo, o paciente que tem a doença do neurônio motor, parece que sumiu a imagem, não, estou te vendo agora aqui. O, o, o Voltou. paciente que, o paciente que tem a doença do neurônio motor, ou um paciente de Alzheimer, ou um paciente que tenha qualquer doença relacionada à cognição ou ao neurônio motor, ele vai procurar qual especialidade do médico? Via de regra, é um neurologista, certo? Tá aí, Tabita? Voltou aqui. É o que eu estou dizendo para quem está nos ouvindo. Se eu tenho um problema que é um paciente de esclerose, o médico mais recomendado para entender essa doença é um neurologista, correto? Correto. Se eu tenho uma necessidade que é relacionada ao direito da saúde, Oi, dona. um profissional Tranquilo? que está habilitado para fazer isso de uma maneira mais cirúrgica é aquele Oi? profissional que também advoga com o direito da saúde. Mas é? Então a gente compreendeu isso. Parece que tem um microfone aberto. Pegou, não E pegou? eu vou mutar Ah, mas aqui. aqui, mas eu achei também, mas aqui eu achei também que aquela orientação da advogada foi até falar com o porteiro, cara. Falar com o porteiro. Tem que procurar o síndico do edifício, concorda ou não? Procurar o Espera síndico, só um pai. pouquinho. Oi? Volney, Estou achando. Oi? espera só um pouquinho. Volney, daqui a pouco a gente vai ter perguntas e respostas, Exato, tá? E a gente exatamente. faz as perguntas diretamente pro Luiz, tá? Enquanto isso, E eu vou outra mutar coisa aqui, todo quem, mundo. quem que é Valentina? Quem que é? Aí, deixa eu Pronto. colocar o pessoal aqui. Aí, Ao pronto. vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. É. Mas então, pessoal, vamos embora lá. Na prática, quais são os meus direitos? Quais são os direitos dos pacientes com esclerose? Vamos dividir em dois grupos. Os Uhum. pacientes que são que são clientes de plano de saúde, aqueles que são beneficiários de planos de saúde e os beneficiários do Serviço Único de Saúde, que é o SUS. Todos esses dois grupos, seja quem tem plano de saúde, seja quem é usuário do SUS, ele tem direito a tudo aquilo que é inerente a um paciente com esclerose, né? A gente tem direito ao medicamento, à consulta, ao home care, à cadeira de rodas, ao BIPAP,
a tudo aquilo que for necessário. Isso é um direito constitucional, primeiro, independente de qualquer doença, é um direito que todo brasileiro ou cidadão que esteja no Brasil, à luz do artigo 196 da Constituição, ele tem direito a tratamento, ele tem direito à dignidade, ele tem direito à vida. Só que existe uma diferença entre ter direito e eu acessar esse direito. Você compreende? É uma situação que tem uma distância entre um ponto e outro. Uma coisa é eu ter uma lei, uma Constituição, uma norma da ANS, que ela me dá o direito. E só isso escrito não garante que esse direito vai chegar na minha mão, que esse direito vai chegar na minha família. Então, assim, o paciente ele tem vários direitos. Por exemplo, tem direito dependendo da sua cidade, a não pagar IPTU. Se o paciente tem um diagnóstico, o que eu te recomendo? Vá na Secretaria de Tributos do seu município e leve o seu diagnóstico lá, que o IPTU da sua casa vai deixar de ser cobrado. Se ele tem a doença grave e já é aposentado, ele tem a isenção de imposto de renda. Se o paciente que tem esclerose tem um financiamento imobiliário, ele tem o direito de quitar isso, que o banco quite essa dívida, esse empréstimo imobiliário. Parece algo que é simples, que todo mundo sabe, mas não, nem todo mundo sabe desses direitos. E o que mais deixa a gente indignado é que quem deveria informar os pacientes não informa. Por Exato. exemplo, o saque do FGTS. Não só o paciente, quanto o familiar que cuida desse paciente tem direito a ir à Caixa Econômica Federal e solicitar o saque do fundo de garantia. Então, são informações que a família, às vezes, não sabe e não tem obrigação de saber. A família já está lutando para sobreviver, a verdade é essa. E aí, o seu canal aqui, é por isso que eu dou os parabéns. Se uma pessoa que estiver aqui nessa sala entender qual é o caminho, já valeu a pena o nosso tempo aqui nessa noite. Entendeu? Por Sim. exemplo, o paciente com esclerose ou portador de deficiência, ele tem direito a ter um veículo com isenção de IPI, de PVA, do ICMS, entendeu? Agora, mas se o paciente não dirige, doutor, ele nem carteira tem, ele pode indicar um familiar, um condutor, vai sair a nota fiscal em nome dele e ele vai indicar um condutor, um irmão, um primo, um cunhado, qualquer pessoa. Mas existe uma série de direitos, existe o direito ao BIPAP, à cadeira de rodas. Só, pessoal, que uma coisa é o que eu ia dizendo antes. O direito é muito bonito. A nossa Constituição ela é maravilhosa. O nosso sistema único de saúde, com todos os problemas que ele tem, ainda é muito bom. Melhor com ele do que sem ele. Mas quando trata de situações mais complexas, Tabita, se a família não for atrás dos direitos, não vai chegar na mão. Eu sempre uso isso lá nas minhas reuniões com os clientes, quando chamam a gente no escritório. Eu sempre uso uma comparação quando eu estou num hotel que tem um buffet muito gostoso no café da manhã, mas está lá, é direito meu, mas eu só vou comer aquele bolo gostoso, aquela fruta gostosa, se eu fizer o quê? Se eu me levantar e for lá me servir. Exato. Não é assim? Se Sim. eu fico, se eu fico só no sentado dizendo, não, eu tenho direito, mas se eu não for lá, aquele direito não chega na minha mão. Então, quem é paciente do SUS, por exemplo? Ah, doutor, eu não tenho como pagar um plano de saúde. Tem direito. Agora, tem caminhos para buscar esse direito. Eu preciso, não adianta ir. Eu atendi uma cliente essa semana ela acho que deve estar no grupo, lá do Paraná, de Autônia, que ela precisou fazer um requerimento na prefeitura e o secretário não recebeu. Ela tinha direito ao home care, o marido não tem plano de saúde, ela nos contratou aqui para viabilizar isso juridicamente. E o primeiro passo é o quê? É o requerimento administrativo. Eu tenho que ter um pedido junto ao município, junto à prefeitura, junto a algum órgão, porque no judiciário não adianta a gente falar nada. No judiciário tem que escrever, eu tenho que ter provas escritas. Então, todo o processo, pessoal, dando essa dica aqui para vocês, todo processo que você precisar
requerer no município ou junto ao plano de saúde, que seja medicamento, que seja equipamento, que seja procedimento médico, não adianta ir lá ligar no 0800. Eu tenho que escrever. Eu tenho que fazer, nem que seja um papel de pão escrito, assinar, colocar a data e fazer com que alguém receba. A nossa cliente lá do Paraná, ela foi à secretaria, o secretário não a recebeu, ainda disse: eu não recebo nenhum tipo de documento. Mas a Constituição não fala que eu tenho direito? Sim ou não? Exato. Ela fala. E se a Constituição diz que o sistema é único de saúde, União, Estado e município, eu tenho que entender como um nesse sentido. Então, o município é obrigado, sim, a me atender. Se eu, por acaso, der entrada no Estado, em algum órgão de regulação, ele é obrigado, sim, a me atender. E se, por acaso, tiver um órgão da União que recebe esse pedido, eles também são obrigados, eles são co-obrigados, porque é um sistema único de saúde. E aí ninguém recebeu, mas a gente orientou, ensinou o caminho que ela tinha que passar, graças a Deus deu certo, a gente já tem o documento em mãos. Então, pessoal, o caminho é esse. Voltando aqui no home care, eu atendi uma pessoa ontem, também com esclerose, né? A gente tem vários pacientes, como eu disse, clientes com a doença, e uma pessoa que tem esclarecimento, mas ele estava precisando de um equipamento e buscando junto ao SUS. Foi ao SUS, o SUS disse que não adiantava nem eles irem lá pedir, porque era só na justiça. Só que o que que eu quero tirar, esclarecer isso para vocês, Tabita? Uhum. Esse paciente foi ao SUS para solicitar um equipamento, uma cadeira de rodas, que é um direito. A portaria 50 lá do Conitec diz que a pessoa com portadora de deficiência ou análogo, que é o caso do portador, o paciente com esclerose, tem direito a receber uma cadeira, inclusive motorizada. Só que eu repito, direito é uma coisa, conseguir é outra totalmente diferente. E aí ele foi ao município, o município disse o quê? Nem adianta vir pedir, já pode entrar com ação judicial, porque administrativamente a gente não consegue. Mas o que é que eu quero frisar? Esse cliente, esse paciente, ele tem plano de saúde e tem um pensamento muito, às vezes, que pode gerar dúvida na família, que é o seguinte: o fato de eu ter plano de saúde, eu preciso ir para o SUS só porque o SUS diz que eu tenho direito? Ah, não vou procurar no plano porque o plano nega. Só que aí entra uma questão: quem tem plano de saúde, pessoal, escuta isso aqui, essa dica é valiosíssima, é a dica talvez do milhão. Talvez se todo mundo tivesse com a câmera aberta, eu ia falar assim: levanta a mão quem tem plano de saúde. Só para eu te dar esse insight aqui. Vamos ver aqui, pedir para a pessoa levantar a mão, quem tem plano de saúde, só para a gente fazer um levantamento geral aqui, colocando na galeria. Gente, só levanta a mão. No Zoom mesmo tem reactions embaixo. Eu só Só estou vendo uma levantar. pessoa com a câmera aberta, que eu acho que é a Beca, ela está levantando a mão. Rebeca. Sim, o Eduardo também levantou Então, a mão aqui. No Zoom ah, também tem. Evandro O está levantando a Evandro também mão. tem. Tá. Ó, nós vamos fazer o seguinte: imagine que a gente tem um quadro, a gente está na sala de aula. Imagine lá, nós estamos na sala de aula. Se eu fosse o professor, eu ia fazer uma linha no centro do quadro, de um lado quem tem plano, do outro o SUS. Direito igual para todo mundo, mas são maneiras diferentes da gente postular os nossos direitos. Então, eu vou falar agora para quem tem plano de saúde, ok? Ok. Depois eu falo para quem é do SUS. Muito embora tenha essa fala de que é um sistema único de saúde, mas existe uma diferença muito grande na prática. Então vamos lá, pessoal. Quem tem plano de saúde, deixa eu te dizer uma coisa, olhando aqui nos seus olhos. Tudo que você precisar, o plano tem que te entregar. Tudo, não é uma coisa ou outra, não, é tudo. Por quê? Porque a relação com o plano de saúde é uma relação contratual. Você contratou uma empresa que recebe por mês para oferecer saúde. Então, aquilo que é demandado pelo médico, aquilo que é prescrito pelo médico,
o plano não pode negar sob nenhum argumento. Mas aí eu repito e bato na tecla. Não pode negar, mas nega todo dia. E aí, como é que a gente reverte isso? Infelizmente, é com a ação judicial. E eu digo infelizmente porque, assim, a família tem que mobilizar, é algo que tem que ir mesmo, mas se você não for, pessoal, se a gente não correr atrás daquilo que é direito nosso, ninguém vai correr para a gente. É uma realidade. Então, por exemplo, ó, o home care. Aí, voltando nesse assunto, o cliente ele tem um plano de saúde de cobertura nacional, mas ele pensou que o SUS não era, seria o lugar melhor para ele ir. Quem tem plano de saúde, quando vai requerer lá no SUS, sabe o que que acontece? Imagina, eu entro com ação contra o SUS tendo plano de saúde. O SUS sabe quem é cliente de plano de saúde, porque não tem a ANS, a gente não ouve falar ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mais de 50 milhões de brasileiros têm o cadastro lá que é cliente ou da Amil, ou da Unimed, ou da APAS, ou do AMES, ou do Bradesco Saúde, da Sul América. Todas as operadoras de saúde informam para o governo federal quem são os clientes de plano de saúde. Acompanha comigo aqui. Então, você que é cliente de plano de saúde, não se iluda, o governo federal sabe. Aí eu entro com ação contra o SUS. A primeira coisa que o SUS vem trazendo como contra-argumento é o seguinte: olha, juiz, ele está pedindo algo aqui gratuito, mas ele já paga um plano de saúde aqui. Em outras palavras, ele tem que requerer contra quem de direito, não contra mim. Então, só por isso a gente já tem que ir atrás do plano mesmo. Outra coisa, o plano de saúde ele tem dois argumentos que não são verdades. A gente fala isso lá no Instagram do escritório, depois o Tabata pode deixar aí para vocês. Todo dia tem uma postagem lá, ou eu ou o doutor Igor, que é o meu assistente jurídico. A gente bate nessa tecla, Beca e os demais que têm plano de saúde aí. O plano de saúde ele usa dois grandes argumentos. Um, que o seu procedimento não é elegível. Essa fala é clara, é clássica deles. A gente avaliou e não é elegível, ou seja, você não tem direito a isso porque não está no contrato. E outro argumento que eles usam, que é a questão do rol taxativo da ANS. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas esse bendito rol, ele é o seguinte, lá vem dizendo o que o plano deve fornecer. Só que esse rol não é taxativo, ele é um rol só de exemplo. Ele é o seguinte, ó, o plano, em casos de uma pessoa que tem um problema cardíaco, deve fornecer uma prótese ou deve cobrir o catéter. Se é um procedimento mais complexo e não está lá naquela lista, o que o plano faz? Ele diz que o paciente não tem direito porque não está no rol. Só que isso é mentira. Tem uma lei, inclusive, foi aprovada no governo Bolsonaro agora, no final de 2022, em outubro, Por isso, né? regulamentando o seguinte, para a gente fechar esse assunto de rol. O rol não é taxativo, ele é um exemplo. O que tem que ter? Se o médico prescrever, grava isso, se o seu médico prescrever e houver evidência científica do que o médico está prescrevendo, o plano é obrigado, está escrito desse jeito lá, o plano é obrigado a cobrir. Então, por exemplo, a família precisa de um home care. O plano nega dizendo que não tem cobertura contratual e que não está no rol da ANS. Então ele já começa mentindo. Hoje, pessoal, um home care, ele custa em média, eu tenho esses orçamentos porque eu trabalho com isso todo dia. Ó, o home care você consegue fono, físio, acupuntura, TO, que é o terapeuta ocupacional, psicólogo, o neuro, o médico clínico geral. E teve uma cliente nossa aí que deve estar no grupo de Minas, que até massagem linfática Sim, a gente até conseguiu para drenagem ela linfática ela conseguiu. até drenagem. Aí a gente coloca medicamento, tudo que o paciente precisar, cadeira de rodas, o Trilogy, que já é uma evolução do BiPAP, o Coffee Assist, que é a máquina de tosse, a cama hospitalar, o guincho hospitalar.
e tudo mais que o médico entender. O plano vai negar? Vai, administrativamente. Mas a mágica acontece, é lindo de ver, quando você vê aquela liminar dizendo assim: determino em 72 horas que o plano forneça tudo aquilo que o médico determinou, sob pena de multa diária. Lá em Altamira, no Pará, a gente conseguiu lá para uma família e o juiz surpreendeu. Ele determinou que o plano cumprisse acho que foi em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000 por dia, por descumprimento. Ah, doutor, o que que é essa multa? Só para, como o bate-papo aqui é sobre os nossos direitos, tá? Talvez eu esteja falando muito, mas é porque eu Pode acho que o falar, Luiz, conhecimento, pode, pode falar. O pessoal está aqui para ouvir. as pessoas precisam saber disso, Sim. né? Quando o juiz determina e dá uma liminar, defere um pedido liminar, ele está, em outras palavras, antecipando já a decisão dele. Ele dá um prazo para o plano cumprir ou para o SUS cumprir. Se passou aquele prazo e o SUS ou o plano não cumpriu, começa a incidir uma multa diária, que tem casos que é 1.000, 5.000, esse caso 10.000 por dia, dia de descumprimento. Então, cada dia que o plano descumprir, multa em cima dele. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, não importa. Ao final do processo, quando houver a sentença, essa multa volta para quem? Para o paciente. Então, de uma maneira ou de outra, ele tem o home care, se cumprir rápido, é o que a gente quer, ninguém está querendo multa. Mas se por acaso o plano fizer hora com a família, ele não está fazendo hora com o paciente, ele está quebrando uma ordem do juiz e por isso tem multa. Então, pessoal, vale a pena acreditar sim, vale a pena você buscar os seus direitos sim. Quem busca tem conseguido, entendeu? Quer colocar alguma coisa, Tabata? Falar alguma coisa? Só que realmente as pessoas têm que ter essa consciência, né? Por exemplo, o nosso do meu pai saiu em algumas horas, né? Foi Ah, super sim, rápido. Foi super rápido. E geralmente as pessoas têm essa ideia mesmo de que demora, que não dá certo, que não dá. Se vocês estiverem com um bom acompanhamento, gente, dá certo sim, né? A gente tem aí bastante casos de sucesso que o Luiz está compartilhando com a gente. Eu queria que você compartilhasse aquela questão da energia elétrica, da companhia de ah, energia sim, elétrica. sim, Essa sim, questão é sim, muito interessante. Eu fiquei com aquilo sim. na cabeça, eu falei, cara, as pessoas têm que se registrar na companhia elétrica da cidade. Tem que estar lá o registro por várias questões, né? Teve, Também de sobrevida e só, tudo mais. Pode explicar. teve uma pergunta aí que eu vi que apareceu, acho que foi da Mônica. Para a gente não, só para não perder o time do assunto, ela colocou, parece que se o juiz negar a segunda vez. Acho que teve uma pergunta assim. Deixa eu ver aqui Apareceu no aqui na chat o minha que que tela. tem aqui. Quem está próximo ao paciente sofre muito. Tarará. Home care é somente para quem tem plano? É Não. uma pergunta que O, apareceu aqui. Quer responder essa? Porque isso, essa eu vem acho antes. que eu posso responder e a Mônica acho que até pegou aí para falar. Eu vi que ela É, abriu a câmera. se no contrato do plano de saúde tiver cláusula que não oferece o direito de assistência familiar, o que tem validade? A Constituição ou o contrato? Então, vamos lá. Aí depois ela É, perguntou, e se o juiz negar pela segunda vez, qual o procedimento? então, ó, vamos lá sobre a questão do contrato. Quando a operadora de saúde, ela não pode, ela tem o direito, Mônica, de dizer claramente o que ela não cobre no momento da contratação. Por exemplo, a doença. Eu não cubro esclerose lateral amiotrófica. O plano pode dizer isso na hora de contratar, ok? Se ele disser isso e disser que eu digo, está no contrato. O plano pode colocar isso tranquilamente. Porém, ele não pode dizer que tipo de procedimento ele não cobre, porque lá isso é um entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ele é bem claro quanto a isso. O plano pode dizer qual doença ele não quer cobrir, mas o tipo de tratamento, de procedimento que decorrer da doença, ele não pode se negar.
ainda que tenha alguma coisa lá dizendo nesse sentido. Por quê? Porque a gente parte do princípio que o plano assume o risco. Ele, quando ele aceita alguém na sua carteira de clientes, esse relacionamento é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. O próprio Superior Tribunal de Justiça equipara a relação de contratos de plano de saúde dentro da lei que regulamenta o direito do consumidor. E sobre essa perspectiva, eu estou evitando, Tabata, de entrar muito em lei, porque é um papo que é meio chato, né? Eu quero falar muito na prática, de uma forma bem simples e sem o juridiquês. Mas eu preciso colocar isso. O contrato, ele não pode ser prejudicial ao consumidor. Existe uma relação que a gente chama de hipossuficiência, que é o seguinte: o consumidor ele fica, é como se fosse um edifício grandão e uma casa pequena. O plano é esse edifício, o consumidor é a casinha. Então, o que que a justiça entende? Que pelo fato do consumidor ser mais frágil, o plano não pode vir com nenhuma cláusula leonina, com nenhuma cláusula abusiva, sob pena de ferir o direito do consumidor. Então, veja bem, se ele me aceita lá no plano e começa a receber por mês, todo mês está recebendo meu dinheiro. Aí o dia que eu preciso, ele argumenta, não, isso aqui não está no contrato, mas ele assumiu o risco, porque eu posso adoecer ao longo do caminho, entendeu? Então, existe esse entendimento. Agora, Mônica, eu preciso frisar para você o seguinte: nós não vivemos no país da Alice, Alice no País das Maravilhas. Cada juiz tem uma cabeça, cada juiz tem uma forma de olhar o processo, entendeu? Eu tenho um caso, por exemplo, em um estado do país que eu já percebi. A tendência do judiciário lá é mais a favor do plano de saúde do que do paciente. Eu já percebi a tendência. Mas em outros estados, a maioria é o seguinte: o juiz ele decide pelo paciente. Aí você perguntou, o que que prevalece? É o direito constitucional ou o contrato? Em se tratando de relação com o plano de saúde, prevalece o contrato. E se o contrato for omisso ou tiver uma cláusula abusiva, o direito do consumidor garante e prevalece para o paciente, entendeu? Então, assim, e aí a outra pergunta: e se o juiz negar? Se o juiz negar, a gente tem a possibilidade de recorrer para o tribunal. É comum isso acontecer todos os dias. Todos os processos que eu tenho, que é sobre home care, a gente tem uma estatística muito positiva aqui no escritório. Quando eu trato com qualquer paciente, Tabita foi cliente da gente lá atrás, a primeira coisa que eu olho no olho do cliente, eu digo: um advogado sério não pode prometer resultado, porque o resultado depende da caneta do juiz. O que que eu ofereço para os meus clientes de garantia? É os resultados que eu tenho com os outros pacientes. Então, assim, de 10 ações, a gente tem 9 positivas. Então, o êxito é muito maior do que o negativo. Então, assim, vale a pena judicializar. Aí o que que acontece? A gente ganha liminar. O caso do seu pai mesmo foi assim, tá? O seu Pedro foi o nosso recorde aqui de prazo. A gente entrou com a ação 13 horas, quando foi 15, ou seja, entramos 1 da tarde, quando foi 3 da tarde já tinha liminar. O que que o plano fez no dia seguinte? Recorreu. É normal. Quando a família ganha, o plano recorre, Mônica. Quando o plano, o juiz não dá liminar, por qualquer razão, é a gente que recorre para o tribunal. Então, é normal do processo isso. Então, se o juiz negou 1, 2 vezes, não importa, eu continuo recorrendo para o desembargador. Aí a pergunta é, e é importante, tá, a gente falar disso: por que o juiz negou? Eu não sei, porque cada caso é um caso, cada processo é um processo, mas a importância da família ser bem assistida por um advogado especialista é que a gente começa a pavimentar um caminho de êxito desde da via administrativa. A gente orienta a família o que vai dizer para o plano, como vai conversar com o plano, como vai tratar com o SUS, né? Eu tenho um cliente de Ribeirão Preto que ele é do SUS. Desde o momento que ele chega na secretaria até a hora que a gente entra na justiça, tudo é mapeado, é pensado, é orientado. Para quê? Para quando chegar no juiz, já está meio caminho andado. Então, quando eu não faço o dever de casa bem feito, às vezes a chance de eu ter uma negativa lá no judiciário é grande. Por quê? Porque eu já comecei meio que
de maneira equivocada, entendeu? Por isso que é importante um bate-papo como esse para a gente entender os caminhos do êxito. Na verdade, é isso que a gente quer. Entender Tem os outra caminhos do pergunta aí, tá? êxito. Bom, tem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, essa questão aqui eu acho interessante. Se o home care é somente para quem tem plano de saúde. Eu acho legal esclarecer Não, isso. não, ele é para também para quem é paciente do SUS. Só que aí eu tenho que fazer uma explicação bem rapidinho, para não É o ficar outro lado chato da lousa. também e cansar. Ó, agora nós deixamos o lado de cá, mas antes da gente passar para a lousa do SUS, pessoal do plano de saúde, se você precisa de uma cadeira de rodas, o plano tem que te oferecer. Se você toma o canabidiol, que é um medicamento caro, o plano tem que te oferecer. Se você tem uma prescrição médica para qualquer procedimento médico, o plano tem que te oferecer. A única forma que ele tem de dizer não, porque não ele diz sim, mas a única forma que pode prevalecer o não do plano é se no contrato, aí eu volto lá na pergunta da Mônica, ele diz que não cobria a esclerose lateral amiotrófica, mas se não tem lá que a esclerose está fora, e eu sei que não está, porque o contrato é bem genérico, tem que acionar sim. Então, tudo começa como? Com requerimento administrativo, vai negar. Outra coisa que o plano faz que viola muito o direito das famílias, tá? É não responder. Quem aqui já fez um requerimento no plano e ele nem não falou nada? Ah, Pois até acredite comigo você, foi. Teve um dia que eles não responderam. Eles simplesmente deram uma negativa aí de mais de 42, tem, 48 horas. não, 42, eu tenho cliente que requereu em abril, nós estamos em outubro e até hoje não tem resposta. Isso é de uma indelicadeza, é de uma crueldade com a família, porque quem bate as portas do plano de saúde, pessoal, não é para brincadeira, é quem está precisando. E ele sequer responde. Aí a família me pergunta, mas doutor, e se eu dei entrada lá no plano e não tenho uma resposta? Eu vou ter, eu vou ter isso documentado como? Não, a gente tem uma forma de dizer para o juiz que o plano negou, sabe por quê? Porque no direito o silêncio conversa. Eu digo para o juiz, olha, doutor, o plano desrespeita tanto a família que sequer ele respondeu. E isso chama negativa tácita. Ou seja, ele negou indiretamente. Isso faz até aumentar o dano moral, porque a gente sempre pede o home care mais dano moral, ou a cadeira mais dano moral, ou o aparelho mais dano moral, ou o medicamento, entendeu? Então, vale a pena. Quem tem plano de saúde, pessoal, não alivia. Eu vou falar ao final sobre o congresso que eu participei, e eu saí de lá assim, chateadíssimo com o que eu vi, mas isso aí a gente fala lá no final. Vamos lá para o outro lado da lousa agora, SUS. Não, só a última pergunta aqui do plano, que essa aqui é interessantíssima também. No caso, no caso do plano, o médico prescritor e visitador e o próprio médico do plano, ele é aliado ao plano. Considera-se a prescrição de outro médico? Caso o médico que é do plano ali, que visita tal, é aliado do plano, considera-se outro? Alô? Será que caiu, Luiz? Gente, vocês estão me ouvindo? A gente se conhecendo. Ó, William, Tabita voltou. voltei. Peraí que eu tô Voltou. tentando voltar Ó, aqui. não, mas eu tô te vendo e te ouvindo. Tá, eu preciso abrir agora o Zoom de novo, que eu não tô nem me vendo nem me ouvindo. Mas deixa eu Ah, seguir aqui voltei. com o raciocínio. Ó, pessoal, vamos lá. Uma outra mentira que o plano de saúde conta pra gente é que o médico que prescreve tem que ser conveniado ou credenciado ao plano. Sabe que dia que o médico conveniado ao plano vai pedir um home care para você? Nunca. Sabe por que que nunca? Porque ele é conveniado. E o médico geralmente não pede se ele for conveniado. Entendeu? Quase que um ajuste de conduta entre plano e médicos conveniados. Porque é meio que lógico. Eu estou falando isso aqui porque eu vivo isso todo dia. O médico credenciado do plano, pessoal, não é que ele é negligente.
é porque ele também é dono do plano de saúde de alguma maneira, ele é cooperado do plano, ele participa dos resultados do plano. Então, o médico ele tem orientação administrativa, às vezes, de não prescrever coisas muito caras, porque ele vai depor contra o plano. Então, o que que a gente tem que observar? A ANS, que é a agência que regulamenta isso, ela diz o seguinte, que basta ser um médico assistente. O que que é médico assistente? É o seu médico. Ele não tem que ser credenciado do plano de saúde. Aí o plano vai negar o seu pedido, dizendo que quem prescreveu não é credenciado. Por isso que ele está negando. Só que aí o juiz não quer saber disso. Sabe por que que ele não quer? Porque essa regra é interna. Ela não é um normativo e nem é uma lei que diz que tem que ser do plano. É mais um motivo para a gente pedir dano moral, porque o plano não pode negar sobre esse argumento. Então, para fechar, o médico, se for conveniado, se ele te prescrever, ótimo. Se ele não prescrever, qualquer médico que tenha CRM em dia, ele tem direito de prescrever o que ele entender melhor para o seu paciente. Ok? Perfeito. Agora vamos para o outro lado da lousa. Pessoal do SUS Vamos aí para que está o que está perguntando. perguntando. Pessoal, olhe bem, o SUS, ele, a nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã, ela é maravilhosa, ela protege a gente mesmo. O Tabata já morou em outros países, sabe? Eu tive recentemente na Europa, não é assim. Lá tudo é custeado. O Brasil ainda tem essas vantagens que os nossos impostos, né, ou a bem ou a mal, eles são empregados na saúde. Então, todo o direito, tudo aquilo que um paciente precisa, a Constituição diz que o Estado brasileiro, o Estado único, ele tem que cobrir. Ele tem que cobrir, ele tem que cobrir como? O que o médico prescrever. Então, se o médico prescrever um home care, a gente tem que judicializar contra o SUS. Só que o caminho contra o SUS é um pouco mais complexo. Por que que é mais complexo? Porque nós vamos lidar com uma relação, não é de direito contratual. Você não paga por mês para o SUS te reembolsar, como é o plano de saúde. Eu pago o plano para o plano fazer o quê? Me dá saúde, eu compro saúde do plano. Com o SUS, o relacionamento é de direito constitucional. Eu pago meus impostos e, à medida que eu precisar, o SUS vai me dar aquilo que eu tenho de direito. Só que o SUS lida com 150 milhões de brasileiros, com verba que eles às vezes dizem que é verba escassa. Então, há todo um procedimento para a gente andar. São alguns degraus que a gente tem que subir para conseguir contra o SUS. Consegue, quem entra consegue, só que tudo é mais complexo. Eu tenho que ter um laudo de um médico do SUS. Nesse caso, geralmente, eles vão pedir. Eu tenho que ter uma renda, não posso ter renda alta, porque se eu tiver uma renda alta, mas doutor, não é direito de todos? É, só que na prática não é bem assim. O juiz ele vai olhar a seu faturamento mensal, ele vai olhar a sua condição financeira, ele vai olhar se a família ou o paciente não tem direito de custear pelo menos algumas coisas. Então, a gente, quando vai instruir uma família a acionar o SUS, a gente tem caminhos para acionar, para a gente conseguir também chegar do outro lado, mas o relacionamento é um pouco mais complexo. A ação é um pouco mais complexa, mas tem direito sim, a gente tem resultados contra o SUS, só tem que saber o melhor caminho para passar, que é o que eu chamo de caminho do êxito. Aí a gente orienta como que tem que ser esse laudo, como que o médico tem que fazer. Tem um órgão no SUS, tá chamado Natjus, não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. O que que seria o Natjus? É um núcleo que o Poder Judiciário tem, todo o judiciário do Brasil inteiro, ele tem um órgão que trabalha junto ao Fórum, ao Tribunal de Justiça, para avaliar. Então, a gente entra com ação contra o SUS, o juiz, antes de dar a liminar, às vezes, ele pede para ouvir o Natjus, para ver se aquilo está dentro do padrão ou não. Eu tive um caso agora em Ribeirão Preto,
que o juiz pediu, era um laudo do Dr. Flávio, né, um neuroespecialista, neurocirurgião, inclusive, do Einstein. Ele prescreveu e o Natijus veio questionando ponto por ponto. Por que prescreveu o canabidiol? Por que prescreveu o fonoaudiólogo? Porque então eles querem assim muito mais detalhado, mas é só uma questão assim de procedimento. O direito é o mesmo, entendeu? Aí, às vezes, a família desiste, porque ele vai lá, não, só de eu pensar que eu tenho que ir atrás disso, daquilo, daquilo outro. Mas a minha palavra para vocês aqui nessa noite, pessoal, é de encorajamento. A diferença entre o que vence e o que não vence é a atitude. Quando eu tenho atitude, o resultado vem. Né? Às vezes não é tão simples assim. Ninguém aqui está vendendo facilidade. O que eu estou encorajando vocês é não admitir, não aceitar o não e baixar a cabeça e voltar para casa, entendeu? Entendi. Luiz, uma pergunta que veio na minha cabeça aqui agora. Por exemplo, o paciente recém-diagnosticado, acabou de receber diagnóstico. Se ele contratar um plano de saúde, e ele vai poder ter direito a pedir um home care pelo plano de saúde dentro de alguns meses, se ele contratar lá no comecinho do diagnóstico, tipo, nunca tive e tal, mas agora quero ter. Existe essa Boa possibilidade? pergunta, Tabita. Excelente pergunta, que eu até anotei isso para falar com os nossos ouvintes aqui que estão na sala, os membros desse grupo. Seguinte, a lei que regulamenta os planos de saúde, ela proíbe declaradamente o plano de saúde rejeitar de aceitar qualquer paciente, qualquer cliente. Existe duas coisas. Uma coisa é a doença pré-existente. Eu sei que eu tenho esclerose, eu já venho fazendo um tratamento e eu quero ingressar um plano de saúde. Então, quando eu procuro o plano de saúde, ele não pode dizer não para mim, sob pena de entrar com ação e ele ser obrigado a me aceitar. O que que eu vou ter que cumprir? Uma carência de 24 meses para assuntos relacionados à esclerose ou à doença que eu declarei, entendeu? Uhum, Então, isso é o caminho. Estou no início da doença, nem, não tô ainda com um diagnóstico final, todos têm sintomas, mas entrei no plano de saúde, não tenho noção ainda do que eu tenho. Eu sei que eu estou doente, mas não sei o que é. Se o plano não fizer um questionário e isso ficar muito claro, ele não pode questionar depois pré-existência, entendeu? Mas independente se eu entro sabendo ou não sabendo, se eu declarei lá que eu tenho determinada enfermidade, eu vou ter que aguardar uma carência de 24 meses para tratamento daquela doença. Agora, se tiver caso de urgência e emergência, o plano tem que me atender, entendeu? entendi, entendi. Então, Bom assim, saber. não sei se ficou claro, mas eu até recomendo, se as famílias puderem, e de repente tem gente que faz até vaquinha, tem famílias que se ajudam. Se quem está nos ouvindo puder, vale a pena considerar a hipótese de ter um plano de saúde. E, doutor, tem que ser o melhor, o mais caro, não. Seu pai é um exemplo disso. O plano dele é um Uhum. plano regional. É um Sim, plano de classe, não é um plano de cobertura nacional, aquele o pessoal chama o top. Não, ele é um plano, sendo plano, sendo, a gente entrou com ação no Paraná recente, também um plano nanico, que eu chamo, um plano pequeno, aquele plano de empresa que o cara paga lá por mês mixaria, mas colocou a esposa, ela tem esclerose, agravou. Tá lá em casa hoje, com home care, me mandou foto do lado da esposa, feliz. Ele tem filho pequeno, motorista, tem que trabalhar, só tem ele para cuidar da esposa. Ele mandou um testemunho para mim, com lágrimas nos olhos, dizendo: Doutor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu nem dormir eu podia. Então a mas é assim família. isso. Talvez, Tabita, você sabe disso. A família, ela usufrui talvez mais do home care do que o próprio paciente, porque o que gera de paz de espírito e de tranquilidade para uma casa não tá escrito, entendeu?
E sem falar que o custo por mês de um home care, pessoal, passa de 50 mil. Toma isso por ano, dá 600 mil por ano, que a família tem esse direito, tanto contra o SUS quanto o plano de saúde. Só que um é um pouquinho mais complexo de se conseguir do que o outro, mas consegue do mesmo jeito, só tem que bater a porta da justiça. Tem que plantar, né? Tem que correr É, atrás. Porque, olha, realmente, igual eu falei lá no começo da reunião, foi um divisor de águas aqui em casa, né? A minha mãe, ela pode dormir. Ela estava com privação total de sono, ela estava muito doente. E meu irmão me mandava mensagem falando: Ó, você vai vir pro enterro é de um dos dois, tá? Imagine. Porque ela realmente estava muito mal, porque tinha que cuidar dele, não podia dormir, não podia descansar, não podia ir no banheiro, nem nada, porque o cuidado com ele era intenso, né? E sim, hoje em dia, sim. com o plano, né, oferecendo o nosso home care aqui, com os profissionais, com a enfermeira, né, a gente tem mais tempo e melhorou muito o quadro geral do meu pai. Ele começou a se recuperar muito bem hoje em dia, como eu falei para vocês, ele está revertendo os sintomas da ela, né? Tá voltando com a E isso, funcionalidade dele. Isso é o efeito possível com a ajuda do home psicológico. care. Eu aprendi de uma pessoa muito especial, ela já até partiu, mas ela falava sempre comigo: Luiz, quem manda no corpo é a cabeça. A cabeça da gente, se ela estiver boa, se ela estiver tranquila, o corpo reverbera isso. Então, o efeito psicológico do home care, ele é tão curativo quanto os cuidados que os profissionais entregam lá. Porque imagine você, uma criança vulnerável, tá tudo escuro, mas o pai pega na mão dele e fala: calma, eu tô aqui. Ele sabe que está escuro, mas ele sabe que ele está protegido porque tem o pai segurando na mão dele. O home care é assim: o paciente às vezes está vulnerável, a família está vulnerável, mas quando ele olha para o lado, ele está vendo a técnica de enfermagem ali, o aparelho ali, o médico que vai passar de mês em mês, a fisioterapeuta que está todo dia, aquela equipe preocupada com ele. Ele não está preocupado se ele vai ter dinheiro para pagar o remédio, se ele vai ter dinheiro para comprar a fralda, a alimentação integral, porque o plano entrega, é obrigado a entregar tudo isso, entendeu? Todos Então, os esse efeito insumos, psico, sonda para tráqueo, tudo, GTT, tudo, luva, gases, fralda, luva, GTT, tudo. a família esquece isso, pessoal. Então, vale a pena, vale a pena. Ah, doutor, mas eu não tenho dinheiro para entrar com ação. Não pensa em preço, pensa no efeito que isso traz para a família a longo prazo. Isso é um divisor de águas mesmo. Você pediu para eu falar sobre a questão da energia, né? Essa é maravilhosa história, eu fiquei Sabe, encantada. sabe, eu gostaria Oi. de fazer uma pergunta. Pode ser em áudio ou tem que ser escrito? Não, daqui a pouco eu vou liberar o Luiz para vocês fazerem perguntas para ele à Ah, tá. vontade. A gente vai Tudo fazer bem. a pergunta e respostas. Tá? Ele só vai Pronto. finalizar e a gente já lê as perguntas e vocês também podem falar. Tá? Aqui tá livre para todo mundo tirar as dúvidas, tá bom? Pessoal, ó, é o seguinte, não tem aventura jurídica, né? Eu estou falando agora como advogado. O que é aventura jurídica? É quando a gente sabe que não tem e tenta forçar uma barra para entrar com uma ação ou outra. Quem me conhece sabe. Eu não sou assim, eu sou muito franco com o cliente, com as famílias. Eu acho que a família já sofre muito no dia a dia para ainda ter alguém brincando com as emoções. Mas aquilo que a gente entende que é direito do paciente, a gente não alivia o plano. O plano quer ver qualquer coisa, menos, menos o doutor Luiz na frente dele. O SUS a gente também não alivia, porque tem dinheiro, tem muito dinheiro. Os planos de saúde é a empresa que mais cresceu no período de Covid, enquanto todo mundo estava quebrando, eles estavam crescendo. Então tem dinheiro sim. O SUS, eu participei de um congresso, tá? Eu ia falar isso aí. Eu vi um delegado federal falando que nos últimos 2 anos o desvio na saúde foi de 70 bilhões de reais, desvio de corrupção. Então não adianta esse papinho de que não tem dinheiro para a saúde, porque dinheiro tem, dinheiro tem. Só que esse discurso de que não tem dinheiro para a população
né? Ele vira uma verdade se a família não for em busca dos direitos. A gente foi procurado por uma cliente do Rio de Janeiro, com esclerose, ela tem um home care já, Ah, eu mas não ela posso estava falar nada. ela, ela estava sofrendo com o pico de energia. Ela usa o Trilogy, usa o respirador, usa vários equipamentos, o de comunicação, né, que é o Toby, tudo dela, o ar-condicionado, todos os aparelhos ali, a dieta dela tem que ficar conservada na geladeira, e ela estava sofrendo com o quê? Com quedas de energias constantes. E aí fez contato com a gente, por quê? Porque teve uma queda de energia que ficou 17 horas sem restabelecer a energia. Faltou energia, ficou 17 horas, ou seja, passou o dia todo, avançou a madrugada, e como ela tem um home care, as enfermeiras relataram a agonia, a fadiga, o estresse, que ela começou a entrar, colapsar, o aparelho foi acabando bateria de tudo, e aí ela fez contato com a gente para saber se tinha alguma coisa para fazer. A primeira recomendação que eu dou a quem usa aparelho, você já, ou mesmo que tenha a doença, você já fez o cadastro na sua operadora de energia aí, a companhia de energia elétrica de cliente vital? Se você sabe o que é, já tem, ok. Se você não sabe o que é, procure, entre no site aí, dá um Google aí, coloca cliente vital no seu estado, que você vai achar o passo a passo todinho para fazer esse cadastro. Ela tinha esse cadastro. Então, o que que eu perguntei? Você tem o registro aí escrito dos protocolos que ficou ligando, ligando, ligando? Ela tem. A gente entrou com ação pedindo o quê? Para que a companhia de energia elétrica fornecesse o grupo gerador para a casa dela. Porque vamos lá, quem tem um home care, ele está o quê? Ele está internado, não está? Exato. O seu, o seu Pedro, ele está como lá em Sete Barras? Ele está lá porque ele quer, tranquilo no quarto, ou não? Ele está internado. É uma internação domiciliar. Quando a pessoa está internada no hospital, quando dá pico de energia, você já percebeu que começa um barulho, tipo um motor ligado? Aquilo é um grupo gerador. Por quê? Porque o hospital pode ficar sem energia, sim ou não? Não. Nem pense. Se acabar a energia do hospital, os pacientes que dependem de aparelho médico vão até a óbito. Então, para que isso não aconteça, tem um grupo gerador lá. Qual foi o nosso entendimento jurídico? Já que a internação hospitalar, o plano tem que garantir o tratamento, se o paciente está em casa também, ele tem que garantir energia elétrica. E aí a gente entrou com ação contra a companhia elétrica. O juiz deu, a juíza, foi uma juíza, deu a liminar, dando 48 horas para a companhia de energia elétrica cumprir e instalar o gerador na residência. Agora, como que a gente conseguiu isso? A família tinha os registros escritos, ligou uma vez, ligou duas, ligou três, ligou quatro, ligou cinco, e as enfermeiras que estavam cumprindo o plantão no home care relatou o caso. Então, eu juntei a prova documental e mostrei para a juíza que aquilo ali era um risco, porque ele era cliente vital. Aí a gente tem o documento do cliente vital. Pois bem, talvez o cliente está até aí, ou a família, no grupo. A gente ainda não conseguiu com que a empresa instalasse o gerador, mas o que que aconteceu? E o que que está acontecendo? A juíza condenou a uma multa diária de R$ 1.000. Depois ficou um período e a juíza, o plano recorreu, o plano não, a operadora de energia recorreu, o tribunal manteve a decisão da juíza, dizendo que sim, que eles têm que instalar o gerador, e nós já estamos passando de 100 dias corridos de multa. Se é R$ 1.000 por dia, nós já chegamos a quanto? A mais de R$ 100.000, que ao final a sentença saindo e confirmando, esse valor volta para a família. Aí, essa semana, o que que a juíza fez? Aumentou a multa para 5.000 por dia. Então, isso, de uma maneira ou de outra, o paciente, quando vai buscar o direito dele, ele sai beneficiado, tá? Entendeu?
Então, vale a pena a gente não fica sofrendo calado. Liga, pergunta, consulta. Se a gente conseguir atender, a gente conseguir ajustar, ou independente de que seja conosco ou com outro colega que seja especialista em direito da saúde, mas é um direito seu ir. Então, nesse caso, eu acredito que por esses dias o gerador deve ser instalado e ao final a família ainda vai levar um valor grande para casa, porque é um direito essa multa fica para a família, entendeu? Sim. Então, gente, não esqueçam de se cadastrar, de pesquisar em relação a essa questão do cliente vital. Isso é super importante. Eu, por exemplo, não sabia. O meu pai não estava cadastrado e a gente cadastrou ele agora essa semana para garantir, né? Que algo, se algo Sim. assim aconteça, Aí que a gente tenha nossos direitos. só uma dica então nesse assunto. Se você, independente do home care ou não, mas usa aparelho, talvez não tenha home care, mas usa o BIPAP continuamente. Se não tem, o primeiro passo é cadastrar. Faça seu cadastro. E não dá para a gente entrar com ação lá, já entrar pedindo isso, se não tiver episódios de pico de energia. Mas deu um pico de energia, anota a hora. Demorou, anota a hora que voltou. E começa a ligar. Liga, alô, olha, eu sou cliente vital, minha casa tem que ser a primeira. Começa a registrar isso, pessoal. É uma dica que eu deixo. Tudo que acontecer, escreva, se fizer por WhatsApp, printa a conversa, porque às vezes a gente chama na conversa ali a companhia elétrica, porque tem um canal do consumidor via WhatsApp. Então, registre essas coisas, porque quando precisar, isso vai estar à disposição. Perfeito. Luiz, eu vou agora ler aqui as perguntas que estão no chat e depois a gente deixa Pronto. livre para quem quiser fazer mais perguntas, né? Então, aqui temos um comentário da Miriam falando quanta informação fantástica. Obrigada, Miriam. Obrigado, A Miriam. intenção era essa, compartilhar informações com vocês. E aqui tem a Mônica também fazendo um comentário que há um mês ela conquistou o direito de cuidados de técnicos de 12 horas por dia, 7 dias na semana. A Unimed insiste que eu não teria direito, mas cederam perante minha argumentação. O plano não faz por bondade. Cederam porque sabiam que eu iria judicializar. Argumentem, tá? Boa, Mônica. Aqui Parabéns. Boa noite. Eu tenho um seguro que cobre doenças graves, mas não cita esclerose lateral. Porém, cobre perda de audição, perda de fala e paralisia total ou parcial por acidente. Ele colocou entre aspas. Eu teria algum direito? Pode O ler nome de é novo, Tabata? Ricardo. Pode Ele ler de tem um, novo, por favor? sim, ele tem um seguro que cobre doenças graves, mas não cita esclerose lateral amiotrófica no caso, né? Mas cobre perda de audição, perda de fala, paralisia total ou parcial por acidente, né? Ele colocou entre aspas aqui e perguntou se ele tem algum direito. O Ricardo. Olha, Ricardo, como o médico faz, a gente precisa ler o exame, né? Era preciso ver o seu contrato, mas eu dificilmente vai ter um seguro que não vá cobrir a enfermidade, entendeu? Se você tem um plano e ele cobre essas coisas que você colocou aí, teria que ver o seu contrato, entender a sua situação. Se quiser chamar no particular, eu estou no grupo aí, eu entendo e te oriento, tá bom? Porque é só assim, a pergunta para mim está muito aberta, eu preciso ver para não te dar uma resposta errada também. Uhum. E outra dúvida aqui, uma dúvida, essa questão da isenção de energia, impostos, etc., vale também para fornecimento de água? Ó, uma coisa são impostos, né? IPTU, o ICMS, se o carro foi comprado com desconto, os direitos ao BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, se a pessoa não tem renda familiar, é uma coisa. A energia elétrica também tem uma regulamentação da ANEEL, que dá esse direito. Quanto à água, eu desconheço, mas eu posso pesquisar, me comprometo a pesquisar e informar no grupo aí, É, entendeu? porque da Se mesma tem maneira que o algum. paciente precisa de energia elétrica, ele precisa de fornecimento de água, Óbvio, né?
claro, mas é porque é uma informação que eu não tenho agora, porque nunca me foi demandado sobre isso. Mas assim, a isenção de energia elétrica não se trata de isenção, trata-se de quê? De o direito de ligar a energia primeiro quando faltar a casa, você entendeu? O cliente vital não é direito a ele não pagar a energia, é o direito de quando for interrompida, o plano tem que correr para ligar logo porque é um paciente vital que tem ali, entendeu? Entendi. Seria mais essa questão, acho que ele estava perguntando essa questão de cliente vital, né? Aí aqui tem mais uma pergunta. Oi, alguém tá me Desculpa, eu chamando. estou aqui fazendo procedimentos com o Diego. E antes que vocês passem para outro tópico, seria importante, eu não sei se eu acompanhei tudo, eu acredito que sim, mas dentro dessa parte de energia, seria importante falar sobre o desconto, que é muito significativo da companhia elétrica, né? Quando você faz o cadastro lá, você também consegue um mega desconto. Eu pagava 350 de energia, hoje eu pago 50. Não? Sério? Um bom desconto, verdade. Qual Luiz, estado quer que falar um é, pouquinho do Tabata? desconto Não, da qual energia elétrica? estado? Minas. Eu tô aqui em Minas, né? Uhum. Tem que ver, cada estado tem uma política a respeito do desconto, entendeu? Tem que ver, boa a sua colocação, porque assim, qualquer família vale pegar o telefone, ligar no 0800 da companhia ou ir ao escritório local com o diagnóstico do paciente, porque lá ele consegue saber tudo que tem direito a esse respeito. Mas parabéns, porque a sua dica aí é valiosa. Ó, já é um caso de que conseguiu um desconto. Tem um caso que eu ainda não evoluí nele, tá? Mas há um entendimento que é para a gente pensar, porque a ideia é não aliviar para o plano. Por exemplo, quando o paciente está internado no hospital, a família paga a energia do hospital? Não. Não. Por que que não paga? Porque ele está internado no hospital. Se eu estou internado em casa, e tenho aparelhos médicos que é de responsabilidade do plano de saúde, que está fazendo uma internação domiciliar, eu entendo que essa energia também, principalmente dos aparelhos, se tiver ar-condicionado envolvido, cama, aparelhos médicos que consomem energia, no meu entendimento, o plano de saúde tem que custear, nem que seja instalar um medidor lá para ele contabilizar o que ele vai gastar, não é responsabilidade da família. Fica a dica aí para pensar, entendeu? Sim. Ó, aqui tem outra questão interessantíssima. Ó. O home care proíbe o paciente de sair de casa. Isso não esbarra no direito de ir e vir? Boa, eu tive uma pergunta hoje de uma cliente que queria passar o final de semana com os pais num sítio e me perguntou. Ela tem um home care, aliás, tem uma decisão que é a liminar que garante o home care dela. Então vamos lá, Tabita. Isso tem que ficar claro, não é a minha opinião pessoal. Eu acho que o paciente, o que ele tiver de terapêutico que gerar bem-estar para ele, é preciso dele fazer. Agora vamos pensar juridicamente falando, sem achismo. A pessoa, quando está internada no hospital, ele sai para passear? Não. Não, porque ele está internado. Quando ele está em casa, em uma internação domiciliar, se ele tem essa possibilidade de sair, de ir, de voltar, não é que ele está proibido do direito de ir e vir, mas isso depõe contra uma internação. Aí é o caso do plano de saúde, por exemplo, até informar a justiça dizendo que aquela internação talvez não esteja tão necessária desse ponto de vista. Aí já passa para, ao invés de ser internação, se tornar uma atenção domiciliar, o que tem diferença. Internação é uma coisa, atenção
é outra. Quando o profissional vai casualmente, quando eu não tenho necessidade de ter um técnico 24 horas. Então, é uma linha muito fina. Não tem nada que ver com o direito constitucional de ir e vir. Esse direito é sagrado. Mas a questão é, se eu estou em uma internação, quem pode me autorizar a saída do leito hospitalar é só o médico. É só, ou eu vou assinar um termo que eu vou sair por minha conta e risco, que é um direito de qualquer paciente, até recusar tratamento é um direito que o paciente tem. Mas se eu estou em casa, internado domiciliarmente, em um home care, tem uma equipe médica que se responsabiliza pelo meu tratamento. Se eu decido ir e vir e voltar sem autorização dessa equipe médica, via de regra, eu estou ferindo um princípio de internação. Então, assim, eu estou dando uma resposta bem fria e bem técnica, porque isso pode custar até uma decisão contrária de um home care, entendeu? Como que Entendi. resolve isso? Como que reverte isso? Tudo é bem conversado. Por exemplo, o terapeuta ocupacional, se tiver, ele pode sugerir um passeio ao ar livre, ele pode sugerir alguma atividade que vai ser terapêutica, mas isso tem que estar muito ajustado com a equipe. Não é o paciente decidir, essa semana eu vou viajar. Se ele tiver internado, ele não tem essa autonomia. Porque se ele fizer isso, pressupõe que ele está em condição de ir e vir, e aí perde aquele caráter de urgência do acompanhamento, entendeu? Eu Senão ele consegui ser poderia claro? estar indo fazer o acompanhamento no hospital, né? Não No precisaria ficar hospital, internado em casa. ele, então, é uma linha muito fina isso. Se eu tenho essa flexibilidade, condição, porque veja bem, quando eu peço um home care, eu estou dizendo para o juiz que o paciente tem dificuldade para andar, ele tem limitação clínica de ir e vir. E aí, se ele consegue fazer um passeio, o que que impede ele de ir à clínica para receber a fisioterapia? Entendi. É, A Mônica fez uma pergunta aí, veja o que que ela falou. ela tá lendo aqui de novo, aqui, peraí. Não seria o caso de abolir o termo internação domiciliar? O estado de saúde do paciente no hospital é diferente do paciente em casa. O paciente internado em casa tende a deprimir. Bom, Ô, ô, eu não seria o caso de abolir o termo internação domiciliar, mas você estava explicando agora em relação à internação domiciliar e atenção domiciliar, né? É Então, um assunto bem Mônica, complicado. não é algo imperativo, é uma questão de nomenclatura médica. A ANS ela tem um estudo de várias páginas dizendo o que que é internação e o que que é atenção domiciliar. Se for atenção, eu não tenho como ter técnico 24 horas, eu não tenho como ter aparelhos médicos, porque isso decorre de uma internação. Então, quando o paciente de fato consegue um home care, é porque ele está realmente precisando quase que o que é no hospital, entendeu? Então, assim, não é o que eu penso. Eu acho que o paciente é livre, ele tem que ir e vir, mas é assim que funciona o entendimento legal e clínico em relação à internação domiciliar, entendeu? Vamos continuar aqui com algumas perguntas. Aqui tem a pergunta do William, perguntando se não se paga a fatura, por exemplo, o paciente é, de ela que não pagou a fatura da energia elétrica, o serviço pode ser suspenso? Eles têm direito de cortar a luz? Então, tem um entendimento que não pode cortar a luz, mas ele entra num processo de execução, de cobrança, entendeu? Ah, tá, entendi. Tem um peso legal, né? Mas Tem, não tem, não pode ser cortado. Ok. eu, Aqui o Evandro perguntando, Luiz, qual é o estado mais difícil aqui no Brasil de conseguir os benefícios que você tinha falado lá atrás? E ele Ô, quer saber Evandro, agora qual é o estado mais Evandro, complicado. depois você me chama no particular e eu te falo. Só te dar uma informação assim para falar aqui agora. Senão você me compromete, viu, Evandro? Aí não consigo mais nenhum nesse Mas estado daí. uma coisa é fato. Um congresso de direito médico, onde tem juízes, onde tem desembargadores, onde tem operadores do direito, eu não vejo com bons olhos quando o plano de saúde
financia esses eventos, entendeu? Porque é, é, é quem, de alguma maneira, eu estou dizendo assim, porque não é porque ele financiou, é porque vai lá uns representantes do plano, aí o plano chega lá e chora a vida para quem julga, mostrando um cenário que às vezes não é tão real como eles mostram. Então, eles tentam sensibilizar o judiciário de toda maneira de que eles estão quebrados, de que eles estão, não têm dinheiro, de que a judicialização no país é muito grande, mas o Poder Judiciário do Brasil está de parabéns, porque as questões de saúde eles levam com mão forte, entendeu? Por isso que vale a pena judicializar. Depois você faz a pergunta lá pro Luiz no privado, Evandro, dessa questão aí do estado mais difícil. Deixa eu ver o que mais temos aqui de pergunta. Vejo no grupo pessoas que não conseguem pagar gás e alimentação. Isso seria suprido pelo município, estado ou federação? Pessoal, aí entra no direito à assistência social. Eu preciso ir ao município, fazer um cadastro, demonstrar. Por exemplo, se eu não tenho condição de pagar gás e água e comida, eu tenho direito ao BPC, que é aquele benefício prestação continuada que o INSS dá para qualquer pessoa com doença grave ou portador de deficiência física ou maiores de 65 anos, desde que a renda per capita da família entre naquela conta lá que o INSS faz, né? Mas geralmente a pessoa que está numa condição de não conseguir pagar o gás ou a comida, ele realmente está sem nenhum tipo de renda ou com muito pouca renda. Aí é o caso de você se dirigir à Secretaria de Assistência Social do seu município, fazer um cadastro para o Vale Gás, fazer um cadastro no próprio INSS para receber o BPC, entendeu? Seria essa a minha orientação. Gente, mais alguma pergunta? Adriana, você queria falar, queria perguntar? Eu Alguém acho mais tem? melhor falar, porque acho que a gente aproxima um pouquinho, né? Sim. E também argumento melhor, né, do que por escrito. Quer abrir sua câmera, Adriana? Estou abrindo aqui. Pronto, obrigado. Pronto. Então, sobre a energia, como eu sou assistente social, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem a tarifa social, que é uma redução na energia, uma redução de 50% ou mais, desde que a pessoa tenha os critérios, né, da renda, tem que fazer a inscrição no cadastro único do governo, até para pleitear outras coisas. Por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo não tem mais o kit gás, né, mas você pode estar indo na assistência, ver a possibilidade de cesta básica, explicar a sua situação, né? Mas a energia seria a tarifa social, fazendo um cadastro no CRAS do seu município. Agora, a minha pergunta é porque já até foi respondido um pouco. Eu estava com dúvida nessa questão do home care. Por exemplo, eu sou cadeirante há 2 anos e eu não tenho atualmente total autonomia para sair sozinha, para, por exemplo, fazer as minhas atividades diárias. Tem coisas que eu já estou ficando com dificuldade. Então, eu preciso de alguém que me dê esse suporte, sabe? Que não seria o home care, mas seria uma ajuda mesmo. E também os médicos, eles prescrevem o atendimento da equipe multiprofissional, né? Aí a gente tem que psicólogo, fonoaudióloga, TO e N outros, né? Teria condições da gente fazer esse pedido junto ao SUS, que esse atendimento seja domiciliar, mesmo eu não estando no estágio de uma internação? Boa pergunta, viu, Adriana? Veja bem, uma coisa que o plano, o SUS, o judiciário não entende que é direito de cuidador.
e eu explico o que é cuidador. É alguém para auxiliar nesse suporte. Eles não adianta, a gente não consegue, porque o próprio Ministério da Saúde, os normativos e resoluções da ANS entendem que cuidador é responsabilidade de familiar. Não é o que eu penso, viu, Adriana? Não é a minha opinião pessoal, não. Estou falando uma opinião técnica, tá? Eu sempre friso isso para, o doutor, não, eu acho que precisa sim, mas à luz da jurisprudência, dos normativos da ANS do SUS, eles não entendem que é um direito do paciente a ter um cuidador para auxiliar no dia a dia. O que é que eles entendem e o que é que a gente tem conseguido? E aí a gente orienta a família como fazer como se organizar para descaracterizar cuidador e colocar o técnico. Por exemplo, se você usa algum aparelho respiratório, um aparelho sonda, que não é o caso, mas tem família que já tem a GTT ou já tem a traque. O que às vezes o plano de saúde quer fazer? Ele quer treinar um familiar para cuidar disso. Ele quer treinar um familiar para calibrar um aparelho médico. E o familiar ele não tem expertise para isso. Ele não tem que saber como é que higienizam uma sonda, como é que trocam a sonda, como é que limpam a escária, às vezes, de um paciente. Então, isso não é serviço de cuidadores, isso é um serviço de um técnico de enfermagem. E aí sim justifica. Então, no seu caso, teria que saber, Adriana, quais são as limitações que realmente você tem para eu te dar uma orientação mais assertiva. Porque às vezes a gente pensa que é uma ajuda que parece ser uma ajuda simples, mas na verdade é um serviço que ele é inerente a um técnico de enfermagem. Aí sim, por exemplo, a equipe multidisciplinar, talvez não é o caso de um home care, mas é o caso de uma assistência domiciliar. Você qual a cidade que você mora no Espírito Santo? Aracruz. Aracruz, terra muito boa, eu conheço. Então, em Aracruz, você às vezes tem dificuldade no trânsito, tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de aguardar na recepção de uma clínica para fazer uma fisioterapia. Então, o que que a gente vai pedir e judicializar? Que esse procedimento e atendimento da equipe multidisciplinar seja feita na sua casa. Não é uma internação, mas é uma atenção domiciliar. Você entendeu, Adriano? E qual o argumento? Tudo isso, pessoal, nasce de um bom relatório médico. Aqui no escritório, a gente, de tanto lidar com pacientes, a gente desenvolveu uma espécie de uma matriz, assim, a gente dialoga com o médico, porque o médico é um profissional, ser assistente social sabe. Eles escrevem uma carta com 2 linhas, dá 3, 4 rabiscos e carimba e entrega para a família. Esse tipo de documento para o juiz é horrível, porque o juiz não é médico e o que o médico escreveu é muito pouco. Então, o que que a gente orienta? A fazer, eu preparo um modelo que é algo, não é que eu vou dizer para o médico o que que ele vai falar, mas eu digo o seguinte, doutor, se o caso é esse, segue esse modelo aqui, ó, escreve isso aqui, coloca dessa maneira, faz algo mais completo, porque aí o juiz entende. Não é que eu não sou médico, mas já que ele vai falar para paciente com esclerose, detalha o que é a doença, quais os efeitos da doença, quais os desdobramentos que o paciente está vivendo e deixa isso mais esclarecido para a gente, de preferência digita e assina embaixo, porque a letra às vezes a gente nem entende. Então, tudo isso faz parte, é o que eu chamo, Adriana, de pavimentar uma via de sucesso. A gente começa desde o relatório médico até onde dá entrada na saúde, o tempo que a gente espera para dizer se a saúde, o município respondeu ou não, se está no prazo ou não. Então, quando a gente faz esse dever de casa antes de ir para o judiciário, a chance de êxito é muito maior, você entendeu? Então, seria assim, eu pegar com o médico do SUS, essa necessidade de uma equipe multiprofissional, aí eu dou a entrada primeiro na prefeitura aqui, para ter a negativa, sim, né? O caminho é esse, entendeu? Agora tem esse laudo, ele tem que ser
Eu completo entendi, e tem que especificado. trazer a sua realidade bem feita. E aí, Adriana, da entrada no município, até se ela tiver, por exemplo, a prescrição de algum medicamento isso ou manda para vitamina mim. intravenoso. Qualquer coisa intravenoso vai Uhum. precisar também de um técnico de enfermagem para poder fazer a aplicação de um enfermeiro, né? Até os tipos de tratamento, cuidado no Isso. banho, né? E aí, Por aí. Adriana, se você tiver quando você tiver esse relatório, se quiser mandar, eu passo o olho só para dizer para você, ó, eu acho que isso aqui tem que melhorar, porque às vezes você, depois que deu a entrada, é aquele que vai valer, entendeu? É aquele que você vai ter que seguir com ele. Então, tem que ser bem feito antes, para quando já dá a entrada no plano ou no SUS, não tenha questionamento sobre isso, entendeu? A outra pergunta é sobre o imposto de renda. Eu ainda não sou aposentada. De 6 eu tenho que ir lá levar o meu laudo, né? É Uhum. possível a isenção não sendo aposentada ainda? Tem um normativo que fala de doenças graves, entendeu? Eu acredito que eu teria que checar o último normativo a respeito disso, mas parece que, em sendo portador de doença grave, também consegue a isenção. Mas eu checo isso para você. A lei fala em esclerose múltipla. A gente usa, Volney, às vezes, como equiparação, entendeu? Pega o laudo e eu acho injusto isso daí, porque às vezes a esclerose lateral ela é mais severa do que a esclerose múltipla e a lei, até para desconto de veículo, fala esclerose múltipla. Mas aí a gente argumenta por equiparação, entendeu? Entendi. E ao aposentar, só mais um. E ao aposentar, a gente consegue com facilidade aqueles 20%, 25%? Desde que a sua aposentadoria seja por invalidez. E é para beneficiários do INSS. Isso não se aplica a Ah, outros regimes, não. Se você for do SUS ou do município, aí é a regra do todo município. município. Se for no Uhum. estado, por exemplo, aí que é o IESP. Se for as regras do... não, não é nem o IESP, é o PAJM aí no Espírito Santo. Se for do estado, aí tem que ver o que que o PAJM fala, entendeu? Tá bem. Muito obrigada, tá? Você fala de forma muito clara, muito acessível para a gente. Parabéns. Obrigado, Adriana. Obrigado. Estou à disposição, sempre. Aqui é a Oi, Mônica gente, boa falando noite. do. Ah, desculpa, pode ir. Não, não, só para concluir a questão da Adriana aqui, diante do questionamento Tá. da Adriana, uma ficha do NID, NEAD, eu não sei como que fala isso, Luiz, poderia também ajudar a identificar as limitações dela? E dependendo do caso, poderia pleitear um home care de 12 horas? Como? Repete, Tabita, a pergunta, por favor. Ó, Uma diante do ficha, questionamento da Adriana, uma ficha do. Eu não sei como é que fala isso, se é NEAD, NID, NEAD. NEAD. NEAD, é assim que está escrito. NEAD, NEAD, NEAD. que se pronuncia NEAD. Sim, eu tô com inglês, eu vou need. É, poderia também ajudar a identificar as limitações dela? E dependendo do caso, poderia pleitear um home care de 12 horas? Pode. Home care de 12. Agora, o NEAD é um núcleo, mas o que faz a gente ter direito não é nenhum parecer de nenhum núcleo, é uma prescrição médica. É quem sabe, quem diz que eu tenho a necessidade de qualquer procedimento, ou medicamento, ou tratamento, é aquele que tem um CRM embaixo. Agora, claro que o parecer do núcleo vai se somar a isso, entendeu? Entendi. Eduardo, pode seguir, pode falar. Ó, tá, aqui para mim tá um do lado Oi. do outro, Eduardo e Mônica, tá parecendo a música do Sim. Eduardo. Eu aqui também tem Eduardo e Mônica. Oi, gente, boa noite. Pergunta bem rápida, só para tirar uma dúvida. A minha mãe já tem o home care. Abre a câmera aí, Eduardo, para a gente te ver. Calma aí que eu tô enrolado aqui, calma aí. Vou abrir. Tudo bem? Aê, tudo bem.
Então, minha dúvida é a seguinte: minha mãe já tem home care, 24 horas, ela já usa a sonda gastro da GTT, e a minha dúvida é a seguinte: minha mãe, além do home care, ela tem uma cuidadora, que é uma cuidadora que Sim, trabalha em horário comercial de segunda a sexta. Eu queria saber se existe a possibilidade de a gente recorrer, não sei, ao plano de saúde, não sei, alguma coisa, para ajudar nesse pagamento da cuidadora, porque é necessário, porque ela mora com meu pai somente e meu pai trabalha. Então, ela tem que ter uma cuidadora para auxiliar, porque ela home care, a técnica de enfermagem não pode ficar sozinha lá, né? Então, eu queria ter esse entendimento. Se tem alguma possibilidade disso, porque ele paga do bolso dele, enfim, às vezes fica apertado, aí só queria só entender se realmente eu estou usando os direitos todos, né, que eu posso. então, Eduardo, mas a sua mãe já tem o home care. Já, Ela tem técnico de enfermagem 24 horas. sim. E essa necessidade que você tem de um cuidador seria o quê? Para ajudar em quê? Então, a alimentação dela, quem cozinha, quem faz tudo é o cuidador. Que meu pai não fica em casa, então não tem como ele fazer. Entendi, E também o plano diz que a técnica de enfermagem não pode ficar sozinha com o paciente, tem que ter alguém responsável da família. A gente contratou essa entendi, pessoa, que é a cuidadora, entendi. para ficar como responsável, né? Ô, Eduardo, aí, infelizmente, eu não vejo obrigação do plano, porque aí a gente já vai para a questão da Constituição. A Sim. responsabilidade pelas pessoas vulneráveis, e aí um paciente que está acamado é da família. Então, se a família Uhum. não pode, de qualquer razão, esse cuidador aí, eu não vejo chance de a gente conseguir que o plano cubra isso, não, entendeu? Tá. Não, imaginei isso, eu queria mesmo ter a certeza, só para, Tá? caso pudesse, né, a gente usufruir disso Claro, também. E claro. uma outra coisa que eu ia falar também lá atrás, que eu vou passando, é que eu perguntei da questão da água, né? Do direito de ter ou não, né? Aí você argumentou, entendi. Aí só queria só fazer um comentário aqui sobre a luz. Eu moro no Rio e aqui é Light, né? A companhia de luz. E a gente, há um tempo atrás, levou um laudo para Light para ter essa prioridade, no caso de falando que é um Uhum. paciente vital, um usuário vital, né? E que a gente tem prioridade e tal. Só que depois de que a gente levou esse laudo, a gente não paga mais luz. As contas de luz simplesmente vêm zeradas todo mês. E a Olha que gente procurou bacana. saber também, eles responderam, mas só para avisar caso alguém do Rio também, não sei se pode tentar também isso. Ó, muito bom. Porque cada estado tem a sua companhia, tem seu normativo. Então, tem estado, por exemplo, aí no Rio parece que é a Enio, né? Não? Não, tem parte que é ainda, mas onde eu moro é a Light, Ah, na tá. Baixada Fluminense e no município do Rio, Niterói, que é ainda. Essa ação que eu entrei foi contra a Enio, em Niterói. Mas Ah, não, sim. então eu não sei se a Enio dá esse tipo de benefício. Mas, enfim, é uma dica super valiosa Aham. aí de fazer o cadastro. Quem sabe ganha até isenção, né? Sim, sim. Pessoal, ó, o Faz isso. não, eu tenho uma frase que eu sempre uso: o não já é da gente, o sim só vem se eu for atrás. Então tem que pesquisar, tem que bater a porta, tem que ir aos departamentos, entendeu? Vocês já Com estão na certeza. frente de muita gente. Valeu, Eduardo. Obrigado, gente. Obrigada, Eduardo. Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Algum comentário? E agora? Acabei Oi, de tá me falar. Oi, Oi. eu estou querendo, eu tenho uma dúvida ainda, tá? Porque a Adriana já falou tudo que eu tinha que falar, é a mesma coisa. Agora tem uma que eu queria saber, ô, doutor Luiz, é sobre a pessoa aposentou por invalidez, tá? Aí Aham. eu estou com a carteira agora de motor, eu tenho uma carteira de motorista. A minha carteira vai vencer em 2027, que eu renovei, mas agora que eu consegui aposentar. Mas eu mostrei minha identidade, nem mostrei minha carteira de motorista, que eu fiquei com medo até deles me tomarem ela, porque eu dirijo, entendeu? Carro automático. No caso, a minha carteira vai vencer em 2027, né, que são 5 anos. Aí eles alegaram o seguinte, que quando eu for renovar, eu fiquei sabendo de pessoas até no nosso grupo aí de alternativas, que quando vai renovar a carteira,
eles vão simplesmente acabar com a minha aposentadoria vai ser encerrada. Isso é correto? Olha, eu desconheço essa situação a senhora foi aposentada por invalidez. Sim, eu já tenho minha carteira de motorista. Aí Hum. alegaram que se depois, quando eu for renovar a carteira, eu não posso, porque se é por invalidez, aí eu não entendi. Então, mas tem que saber, a carteira da senhora é categoria profissional? Sim, Então, aí tem de que repente eu tirar tenho que trocar, né? você tem que tirar a sua categoria profissional. É uma Hum, dica, mas isso não tem, não é obrigatório ter uma carteira com atividade remunerada. A senhora pode pedir para tirar quando for renovar, entendeu? Porque eu conheço, enfim, tanto é que o carro adaptado ele é vendido para portador de deficiência. São pessoas que são, às vezes, incapazes para o trabalho, mas dirigem, entendeu? uhum. Então, cabe Pois é, eu não uma ando pessoa. mais, não tenho que ligar nada, mas o carro é que me leva para tudo quanto é lado, porque, por exemplo, eu chego no lugar, tem a cadeira, a pessoa pega, entendeu? Me põe, Sim, mas sim. dirige, que é uma beleza, entendeu? O carro automático dirige, que é uma beleza. Mas o meu carro é automático normal, entendeu? Que eu dirijo só com uma perna encostando ali, mas assim, tranquilo. Aí eu fico com medo, é isso, que depois eles me tirarem isso e também eu não poder dirigir Uhum. mais, não levar carteira. Ó, eu desconheço essa informação, mas a gente pode verificar, tá? Se você mandar anotar essa dúvida aí para a gente verificar, manda aqui para mim, porque o que que ocorre? A Ah, atividade remunerada na carteira, ela pressupõe que a senhora vai utilizar para trabalhar. Então, se há uma aposentadoria por invalidez, logo eu não posso trabalhar. Mas se eu tiro uhum. a observação de Não, atividade mas eu não trabalho, remunerada, não, eu não trabalho, não. não, é isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando, Ah, se a tá. carteira, se lá no documento vem escrito atividade remunerada, dá-se a entender que a Ah, senhora não, pode né? usar para trabalhar. Então muda a Então, categoria minha e carteira tira. não tem isso mesmo, não, doutor. Não tem carteira, minha Como? carteira não tem isso, não. Minha carteira de motorista não tem isso, não. Ah, então, eu perguntei porque existe há dois tipos de habilitação. Uma Uhum. habilitação que vem escrito nela com AR, que é atividade remunerada, e outra que não. Então, se a senhora Não, não. tem essa carteira, é só tirar isso, entendeu? Rebaixar para Uhum. a categoria B, né, se ela for maior que A minha, isso. a minha já é B, a minha é B. Então, tá, eu penso que não tem nenhuma dificuldade com isso, não. É mito que estão contando aí. É, né? Fico tão preocupada, porque tudo assim, sabe? Às vezes eu vou no lugar, eu já chego, os guardas já me pegam, alguém me pega, todo mundo me conhece na minha cidade aqui, sabe? Sou de fora. Uhum. Aí eu fiquei meio preocupada com isso. Eu falei, ai, meu Deus do céu, te custa conseguir um benefício, já é pouco. Depois Ainda, corta ainda, depois também não posso dirigir. Aí você já viu, né? ainda, Ai, ainda perder ainda, né? eu sou muito ansiosa, eu estou preocupada antes da hora. Não, mas vamos controlar essa ansiedade aí que vai dar tudo certo. Ai, que bom. Então tá, querido, muito obrigada. Tá, tô adorando a Tá live, apesar joia. do meu telefone toda hora entrar, voltar, mas agora deu certo aqui, que eu sou meio Pronto. ignorante no celular, aqui nessas partes técnicas, mas tá ótimo. Tô adorando. Muito obrigada, tá? Joia. Ai, que ótimo. Boa noite. Ó, aqui tem um comentário da Adriana falando que ela vai ter que sair da reunião. Muito boa e super esclarecedora. Parabéns, Dr. Luiz e Tabita. Aí é uma gracinha. Aqui também tem a Miriam falando, eu também tenho que sair da reunião, mas verei o restante da gravação. Deus abençoe o Luiz e você, Tabita, por esse carinho Não com o foi. grupo. Pronto. Eu acho que por hoje já. Ah, Acho que não, Evandro levantou. O Evandro levantou a mão aí. Isso, é só aproveitando o gancho da carta. Eu tenho a minha carta, ela vence 2030, tá? E eu ainda dirijo carro automático, legal. E só que assim, eu estava pensando em dar entrada para pegar aquele benefício de PVA, desconto dos impostos, né? Aí a pergunta é, se eu der entrada, eu vou perder essa validade dela ou não tem nada a ver?
Então, Evandro, isso aí é um calcanhar de Aquiles. O que é calcanhar de Aquiles? É aquele negócio delicado. Por quê? Porque vamos separar. Uma coisa é a habilitação, que você tem o direito de dirigir. Outra coisa são a isenção de imposto, é a isenção de imposto que a Receita Federal dá e o Estado, o seu estado é onde? São Paulo? Não, é Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, que o Estado também dá para pessoas com deficiência. Então, o que que acontece? Para conseguir esse benefício, você tem que dar entrada primeiro para comprar o veículo, né? Certo. Porque o veículo, para conseguir o desconto, ele tem que se sair com o desconto do IPVA, do ICMS, se for estadual, e o IPI, que é o Imposto Federal. Qual é o problema hoje? A Receita Federal dá o desconto, só que se a pessoa tiver carteira, o Detran do Estado quer que essa carteira conste o tipo da deficiência e qual é o tipo de modificação que o veículo tem que ter. Então, necessariamente, eles vão querer mexer na sua carteira. Isso é um fato. En- Porém, Porém, existe um entendimento, eu já vi ações judiciais, inclusive alguém até me procurou para propor uma ação, porque, veja bem, o desconto do imposto, ele é independente se eu tenho carteira ou não tenho carteira. O desconto é para quem tem a doença. Não é se eu sou habilitado ou não sou habilitado. Então, se eu já tenho esse desconto porque eu tenho a doença, e às vezes a limitação não implica em nada de dirigir. Às vezes eu só sou diabético e tenho direito. Por que eu vou ter que adaptar um veículo? Não precisa adaptar. Só que o Detran exige isso. Então, é uma ação que teria que entrar contra o Estado para que suprimisse essa falta de adaptação do veículo. É um assunto bem complexo, Evandro, mas assim, tem como resolver, entendeu? Eu entendi. A minha preocupação é o quê? Ah, Eu dirijo não todos os dias para fazer a minha fisioterapia. Tem dia que eu estou legal, eu vou dirigir. Tem dia que eu não estou legal, eu falo para o meu filho, ó, vai lá, leva o carro. Só que é assim, aham. a minha situação hoje é essa. O meu filho, ele está tirando a carta, a minha esposa também. Aí o meu medo é dar a entrada, perder a minha carta e não ter alguém para ficar, entendeu? Para ficar Mas fazendo isso, você já tem um veículo, certo? certo? Aí iria fazer a troca para um outro veículo novo Sim, sim, para ter pensaria. para ter o desconto. Sim, Então, aí tem que conversar, ver o que o seu estado fala do desconto no Rio Grande do Norte, entendeu? E eles certamente vão querer mexer na sua carteira, não para tirar a sua carteira, isso aí não. Mas eles vão condicionar o desconto a algum tipo de adaptação veicular, entendeu? Não é que sim, vai tirar a sua carteira. Eles vão querer adaptar o seu veículo à sua limitação e aí sim vai constar na sua carteira. Aí mexe em data de validade, eles podem voltar para 3 anos, para 5 anos, entendi. você entendeu? Isso aí Entendi. pode acontecer. De repente eu estou cansado com o pé, mas eu posso mover a mão, Acelerar, exatamente. Aí eles Sim, podem sim. tirar. Você não acelera com o pé, mas pode acelerar com a mão, entendeu? Aí o perito de trânsito, o médico perito de trânsito, que vai, na sua consulta, vai dizer o que melhor veículo você vai precisar, entendeu? Vai avaliar, né? Avaliar. Entendi, entendi. Deixa eu Tirar, te falar. tirar a sua carteira não vão tirar, mas pode Tá, reduzir data de validade, isso é um fato. ok. Eu vou fazer uma pergunta voltado à questão da energia lá, tá? Para quem tem sua produção própria, igual eu tenho aqui, será que tem possibilidade de ter mais algum desconto? Porque eu tenho três, né? Tenho três contratos no meu nome e eu tenho minha geração própria. Existe algum já cliente seu que já conseguiu algum desconto tendo a geração própria? Não, não tem essa informação, Evandro. Não é algo que eu fui procurado para saber. E aí eu te digo, porque como você está no Rio Grande do Norte, tem que ver o que a companhia de energia aí tem de normativo. Isso muda de estado para estado, entendeu? Entendi, Mas eu, entendi. eu nunca tive nenhuma demanda nesse sentido.
Tá, aqui é tudo mais difícil do que os outros estados, tá? O negócio aqui é tudo mais complexo. Por isso que eu fiz aquela perguntinha lá. Mas não é o seu, não. Não é o seu estado, não. Então tá bom, obrigado, viu? Não. Joia. Parabéns para você, Obrigado, para a Tabita, por ter obrigado, esclarecido Evandro. aí o que a gente precisa, viu? Qualquer dúvida eu vou te chamar. Joia. Pode chamar, estou à disposição. Obrigada, Obrigado. Evandro. A Vonei está falando que tem as melhores praias. É verdade, Vonei. Mas é lindo lá mesmo. Isso é verdade. Estão convidados para vir. Gente, estamos aí com quase 2 horas de reunião, meu Deus! Mas quero agradecer ao Dr. Luiz por todo esse apoio, por todo o suporte aos pacientes, pelo trabalho incrível que ele está fazendo, está disponibilizando 2 horas do tempo dele num feriado para conversar com a gente, né, para colaborar com a nossa causa. Agradeço demais, muito obrigada, doutor Luiz, por tudo. Incrível essa Ah, vo- reunião, a quantidade de informação compartilhada e todo mundo ficou aqui, ó, ligadinho, escutando, porque realmente Pronto. é relevante para todo mundo aqui. Ó, eu agradeço, parabenizo você, cada membro do grupo. Vocês são vitoriosos, né? Eu tenho uma frase que a gente, até alguns pacientes, quem não recebeu vai receber ainda, já está é uma lembrança que eu tenho para os clientes lá do escritório, mas eu digo o seguinte, que a sua luta, a determinação, a luta da sua família são maiores do que ela, do que a esclerose lateral amiotrófica. Então, gente, fé em Deus, fiquem firmes e vai atrás do seu direito. Não fica aí esperando acontecer, não. Faça acontecer. Vai em cima que vai dar certo, tá bom? Obrigado, Gente, o boa noite para contato todos. do Dr. Luiz está no grupo e eu vou deixar lá de novo, tá? O contato Ah, dele, coloca, quem quiser Tabita, falar. coloca o arroba do Instagram lá no grupo, que tem informação quase todos os dias, tá bom? E aí eu vou passar mais informações do Luiz lá no grupo para quem quiser conversar com ele depois também, tá bom? Gente, boa noite para vocês. Muito Obrigada, obrigada. Tabita. E até a próxima. Até a próxima quinta, se Boa Deus quiser. noite. Boa Boa noite. noite. Eu entrei agora, eu não tinha visto aqui no celular. Tem como você enviar o link da gravação para mim? Para minha filha Claro que ouvir, que ela tem sim. esclerose? Sim, eu envio, na verdade, Hum, essa reunião vai ser postada no YouTube daqui a pouco. Aí eu envio o link, tá bom? Tá tá gravado e vai bom. ser postado no Pode- canal Alternativas para Ela, tá? Tá bom. Gente, Tá. boa Tchau, noite minha a gente. Obrigada. todos. Obrigada. Tchau. Tchau, Boa noite, tchau, obrigada. pessoal. Boa noite para todos. Tchau. Gratidão Tchau. para vocês, Palavra do doutor Luiz. Ai, são lindos, né? Que bom, graças a Deus.